Olá, hoje vamos falar sobre relacionamentos, não só porque é uma temática que envolve todo tipo de relações e todas as relações que existem entre as pessoas, mas também porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é um relacionamento está completamente à parte daquilo que é suposto ser o convencional. Ou seja, as pessoas tendem a pensar que tudo que são relacionamentos tem a ver e envolve sempre duas pessoas ou mais. Quando na verdade, não é que isto esteja errado, isto está certo, mas na verdade o primeiro relacionamento que nós temos é com uma pessoa apenas, que é connosco. Esse é o nosso primeiro relacionamento e que nós começamos a desenvolver na barriga da nossa mãe. Ou seja, quando nós nos formamos, nós começamos a relacionar-nos com o ambiente em que estamos, com o útero, com todo o líquido que nos envolve e também com os sons que vamos ouvindo. À medida que vamos crescendo, vamos começando a relacionar-nos também com o nosso corpo. E quando nós nascemos, isso torna-se ainda mais óbvio. E o primeiro ser com quem entramos verdadeiramente em contacto é connosco. Com a nossa mãe também, como é lógico, e é com ela e com o nosso pai ou com os progenitores que tomam conta de nós e nos ajudam a crescer, que nós começamos a desenvolver aquilo que nós somos, a pessoa que nós somos. Contudo, o principal vai ser a forma como nós vamos aprender a relacionar-nos connosco. E a forma como nós vamos fazê-lo vai depender em muito da forma como os nossos pais se relacionarem entre si e da forma como eles se relacionarem connosco. Nós vamos perceber como é o relacionamento entre as pessoas através desse tipo de relação. E muitas vezes esse tipo de relação é ligeiramente disfuncional, aquilo que nós chamamos de ser ligeiramente disfuncional. Isto porquê? Porque, naturalmente, os nossos pais acabam por transferir para nós as suas dores, as suas mágoas, as suas culpas e nós, enquanto crianças, enquanto bebés, começamos a absorver isso para nós como constituindo verdades absolutas. Ou seja, se nos colocarmos na pele de uma criança, aquilo que acontece é que eu olho, vejo a minha mãe ou o meu pai a comportar-se de uma determinada forma em relação a uma determinada coisa e eu olho e digo, é assim que se faz. Seguramente esta é a forma correta que eu tenho de lidar com isto e adaptamos para nós aquele modelo. É claro e é óbvio que existe já uma componente genética toda associada a isto, mas mais ainda o fator educacional, porque muitas vezes nós crescemos com outras pessoas que não são os nossos pais e muitas outras coisas haveria a falar sobre esta parte. Contudo, aquilo que eu mais encontro e que é mais visível a quem estiver mais atento hoje em dia são problemas autorrelacionais, ou seja, a forma como eu me relaciono com os outros tem tudo a ver com a forma como eu me relaciono comigo. Isto pode não parecer assim e pode não parecer tão óbvio, mas na verdade isto é muito óbvio e é desta forma. Ou seja, a forma como eu me vou relacionar comigo é o espelho da forma como eu me relaciono com os outros e vice-versa. Se eu me tratar bem, eu não vou ter necessidade de tratar mal ninguém. Contudo, se eu me anular para ser aceito pelos outros, se eu me culpar, seja pelo motivo que for, porque acho que errei em determinado momento da minha vida e não me perdoei por isso, e isto acontece com muita frequência, porque as pessoas acham sempre que não podem errar, quando errar é a forma mais fácil de acertar, mais tarde, e de perceber, se for preciso, mil e uma formas que não estão corretas de fazer algo. Portanto, se eu percebo uma forma que não funciona, mais facilmente eu chego a uma forma boa de funcionamento. É muito mais fácil, se eu perceber que aquilo não funciona, encontrar uma boa forma de fazer funcionar. Portanto, isto é benéfico. Existem muitos mitos também em torno disto e em torno do crescimento humano e muitas vezes as pessoas não crescem precisamente por causa desses mitos, porque acham que errar não é humano, não é? E já um filósofo dizia que errar é humano. Isso quer dizer muita coisa. Para além disto, todas as culpas com as quais nós nos deparamos, muitas vezes, são precisamente por isso, por falta de perdão. E tendemos a culpar os outros. Entramos num papel de vítima, tendemos a culpar os outros por tudo aquilo que acontece e não percebemos que com isso estamos apenas a conferir-lhes poder sobre a nossa vida. Ou seja, se eu não me responsabilizar pelas situações que acontecem na minha vida, eu estou a responsabilizar outras pessoas por elas. Aquilo que eu estou a fazer é dizer, basicamente,
Isto é uma mensagem subliminar e subconsciente. Estou basicamente a querer dizer que eu não tenho poder e controle nenhum sobre a minha vida, porque os outros sim conseguem ter poder sobre a minha vida e tomar decisões sobre ela. É mais fácil culpar o outro, claro que sim, não é? Porque se eu culpar o outro, eu também não preciso de crescer. Eu não preciso adquirir responsabilidade, nem a responsabilidade me vai ser intrínseca, porque eu não a pratico. E é assim que muitas vezes as coisas não correm bem, e é assim que muitas vezes os adultos chegam a pontos em que têm muitas dificuldades de relacionamento. E os relacionamentos humanos são complicados por si só, porque cada pessoa é um mundo, constitui um mundo específico. Então não é fácil, realmente não é as pessoas relacionarem-se. Não é fácil porque esta relação, a relação que temos connosco, não está bem. Logo aí, a primeira relação, a relação primordial, tem erros de funcionamento. Então, se tem erros de funcionamento, não pode funcionar bem com os outros. É normal até que não funcione bem com os outros, precisamente por causa disso. Não há, nem deve haver problema nenhum em assumir que precisamos de ajuda. É muito normal que isto aconteça. Podemos continuar com a nossa vida como se não tivéssemos problema nenhum, mentir e fingir que são apenas percalços da vida. Ou podemos, de uma vez por todas, decidir que se calhar temos que fazer alguma coisa por nós. Se for o caso, perceba que é apenas uma questão de ajuda, só isso. E ajuda provavelmente temporária. A vida pode melhorar, as relações podem melhorar significativamente e podemos viver uma vida muito mais tranquila. Tenha um bom dia e diga sim à terapia.